Gente, verão aí, vamos falar sobre dermatologia. Pois é, a Cíntia Mendonça está conosco e vai falar sobre as doenças de pele mais comuns no verão. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa de novo, viu? Obrigada. Cíntia, a gente sabe que quando chega o verão, dá aquele desespero, né? As pessoas muitas vezes não sabem que a gente pode e deve utilizar todos os dias o protetor solar, não é verdade? É verdade. Qual que é a função do protetor solar, por exemplo, em dias que nós não temos aquele sol a pino, mas temos uma temperatura mais maneira? O que acontece é que mesmo com as temperaturas mais baixas, a gente vive num país tropical. Então a gente sempre tem um pouco da irradiação solar e com isso vem a radiação ultravioleta. E essa radiação é a responsável por causar os cânceres de pele. Então a gente tem que usar protetor todos os dias por esse motivo. Além disso, a gente sabe hoje em dia que a luz, a lâmpada que a gente tem em casa, o computador, o celular, eles têm a luz infravermelha, que é um pouco diferente dessa radiação ultravioleta, que é do sol. E ela também causa manchas e o envelhecimento da pele. Então é importante ficar sempre protegida. Agora, engraçado, né? Eu não sabia, fiquei sabendo quando comecei a trabalhar aqui na Rede Vida, há um ano atrás, que as luzes do estúdio, elas também têm um tipo de reflexão na pele. Eu preciso utilizar, inclusive, o protetor solar dentro do estúdio. É isso mesmo? Tá certo? Isso mesmo, é isso mesmo. Pela lâmpada, pela luz, por conta disso, computador. Que você explicou agora. Exatamente. Agora, é verdade que a pele é o maior e mais pesado órgão do corpo humano? Ninguém nem pensa nisso, né? Ninguém nem imagina, né? A gente pensa em outras coisas, mas sim, é verdade. A gente tem que pensar que a pele recobre todo o nosso corpo. Pois é. Né? Então, mais ou menos, se a gente retirasse toda a nossa pele, daria em cerca de 2 metros quadrados de superfície. E é bastante coisa. Pois é. Você sabe que tem uma pessoa que eu conheço que ela só passa o protetor solar no rosto. Ela fala, pronto, estou protegido. Mas, na verdade, a gente tem que passar em todas as áreas do corpo. Na verdade, inclusive nas peles que ficam protegidas por tecidos. Por que a gente tem que fazer isso? Quando a gente fica exposto ao sol, sim, porque o tecido ele não consegue barrar a radiação completamente. Hoje em dia existem alguns produtos no mercado, lojas específicas, que vendem tecidos já com proteção. Ah, é? É. Esse eu não conhecia. Então é interessante. Eu vou pra praia, eu sou muito branquinho, eu não quero tomar muito sol, eu não posso tomar muito sol. Então pode usar, tem de tudo. Tem chapéus, bonés, roupa mesmo, blusa. Ficar embaixo do guarda-sol ajuda? Pelo contrário, porque reflete a luz e fica aquele mormaço embaixo, né? Então você acaba se queimando mais do que se você tivesse exposto mesmo ao sol. É mesmo? É mesmo. É porque o que acontece? Quando você está lá exposto ao sol, estirado na areia, né? As mulheres que gostam, porque tem que estar bronzeada nessa época, você começa, depois de um determinado momento, a sua pele começa a arder. Então aquilo te incomoda, você acaba saindo do sol. Mas quando você está lá embaixo do guarda-sol, você não sente aquele mormaço. Quando você percebe no fim do dia, você está todo vermelho. Aliás, tem aquelas pessoas que já têm uma tendência a poder ter uma resistência maior ao sol. Principalmente quem tem pele mais morena tem essa tendência. Mas Sim. mesmo assim tem que utilizar protetor solar? Sim, mesmo assim. Claro que as pessoas morenas, elas têm uma proteção muito maior pela produção de melanina. Como elas produzem mais pigmento, as células delas são muito mais protegidas por contra um câncer de pele, por exemplo. Mas mesmo assim ela precisa usar um protetor. Com um fator de proteção talvez não tão alto quanto uma pessoa super clarinha, loira de olho azul, que nunca vai se bronzear, mas tem que usar. É que às vezes a gente pensa, né, vamos lá para a praia para se bronzear, mas quem é branquinho assim, que nem eu, por exemplo, você fica mais da cor desse livrinho aqui, essa da minha camisa, né? É verdade. Não é verdade? É verdade. Não existe bronzeamento no meu caso. É. Agora, eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre a questão da praia, sobre a areia e a água salgada. Dizem que a areia, ela reflete muito o sol e potencializa o sol. E diz que a água salgada também acaba prejudicando a pessoa que fica muito tempo exposta ao sol
e fica mais vulnerável a queimaduras. Primeiro, isso é mito ou é verdade? E se for verdade, qual seria a solução para quem vai à praia tomar um banho de mar e sair e ir embora? O ideal, sempre depois que a gente se expõe à água salgada, é tomar uma ducha de água doce. Ah, é? Porque o que acontece? O sal, ele fica na nossa pele, ele acaba desidratando a nossa Ah, pele entendi. e acaba irritando. Então a pele vai ficar mais sensibilizada àquela situação toda de praia, né? Que já está no sol, já está mais exposto. Então tem uma chance maior de uma queimadura solar e de uma sensibilidade maior. Então o ideal, saiu da água, toma uma ducha e reaplique o protetor. Sempre tem que reaplicar. Sempre tem Qual que que é reaplicar. o período entre uma aplicação e outra? Teoricamente, o protetor tem a duração de, em média, 4 horas. Tá. Mas, se você vai, entra na água, fica muito tempo ou transpira muito, tem que reaplicar com mais frequência. Então, entrou no mar, saiu, mesmo que tenha menos do que 3 horas que você passou, tem que reaplicar. Deixa eu mandar aqui um beijo para Gisélia Duarte, da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. Diz que ama a Rede Vida do nosso programa. Ó, beijo para vocês aí. Tá até mandando uma benção do Padre Cícero aqui para nós. Obrigado, viu? Um beijo carinhoso para você. Olha, eu queria fazer uma pergunta sobre alguns temas. Queria que você comentasse, na verdade, sobre alguns temas. Primeiro, insolação e queimaduras. Quem tem, qual que é o primeiro passo? Evitar a exposição solar muito prolongada. Então, se você é uma pessoa que tem a pele muito clara, não adianta você querer ficar na praia o dia inteiro, naquele horário horrível do meio-dia às 4 da tarde, porque você não vai se bronzear. Isso é uma coisa que não tem jeito. O ideal é você ficar exposto um pouquinho naqueles horários mais indicados, até às 10 da manhã, dependendo até 9, dependendo do lugar, depois das 4, 5 da tarde, pouco tempo, por um período prolongado, para você tentar adquirir um bronzeado. Então, se você já é esse tipo de pessoa, não fique muito exposto. O ideal é usar muito protetor solar e hidratação, porque a gente esquece que a gente está transpirando muito. Então, a gente não bebe a quantidade de água que a gente deveria. Então, tem que hidratar bastante. A hidratação é a principal nessa época do verão, né? Super importante. Acne solar. É verdade, a acne solar existe. Até algumas pessoas que têm acne falam assim, quando eu vou para a praia melhora. Tudo bem, num primeiro momento até melhora mesmo, porque você vai tomar sol, o sol acaba secando um pouco as lesões e dá aquela melhorada temporária e a princípio. À medida que você vai se expondo ao sol, junta suor, a umidade, a água da praia, o protetor solar que a gente passa, a acne vai piorando. Então a tendência é de piorar nessa época do ano. Então, quem tem acne deveria ou passar o protetor também, ou aguardar para que o sol fique mais brando para poder se expor, é isso? Sim. Para não ficar aquelas marcas, é isso, né? Também, porque pela exposição ao sol, a chance de pigmentar acaba sendo maior. Maior. Então a gente tem uma chance maior de manchar a pele. Entendi. Os pacientes com acne, nessa época de verão, às vezes eles têm que mudar o tratamento. Então a gente troca aquilo que ele está usando no inverno por produtos que usam na época do verão, porque a gente sabe que piora. Então a gente usa sabonetes mais potentes, protetores mais secos, cremes até mais fortes e que possam ser usados na época de exposição ao sol para evitar que manche. A gente troca as medicações muitas vezes. Agora a questão da brotoeja. Olha só, ela é muito também característica dessa época, né? A brotoeja, que a gente chama popularmente, né, medicamente é chamada de miliária, né, um nome mais bonito, ela é super comum principalmente nas crianças, né? Porque acontece uma obstrução da nossa glândula sudorípara. Como está muito calor, a gente vai transpirar mais, a gente precisa fazer uma troca maior com o ambiente. Mas, por causa da umidade e por causa até dos cremes que a gente passa na pele, de protetor solar, essa glândula ela não consegue liberar o suor como deveria. Então, esse suor fica retido dentro da glândula e acaba formando aquelas bolinhas vermelhas que podem coçar, podem irritar um pouquinho, principalmente em área assim, de dobra. Então, pescoço, axila, às vezes virilha,
um pouco no tronco, super comum nas crianças. Entendi. Super importante, além da hidratação, evitar usar roupas muito pesadas, então deixar as crianças mais à vontade, assim, então sempre que puder, usa uma camisetinha regata, shortinho, saia para as meninas, um vestidinho bem leve, de tecidos, por exemplo, como algodão, que facilitam a transpiração, não usar coisas muito sintéticas, tomar banhos mais frios também ajuda. Agora, uma coisa que preocupa muitas pessoas, e até tem aquelas que são proibidas de entrar nas piscinas públicas, né? Que são as micoses. Como que a pessoa pega micose? Os fungos estão em qualquer lugar. Então, é uma propensão de cada um. Tem pessoas que têm mais propensão a ter micose. Uma vez que você já teve uma micose na vida, a chance de você ter outra acaba sendo maior também. E o que acontece no verão? A gente transpira mais, a gente passa protetor solar, vai para a piscina, volta, fica no sol. É um ciclo vicioso. E com tudo isso, o suor, a umidade, a água, o protetor, eles formam como se fosse uma película na nossa pele que ajuda muito a proliferação dos fungos. A gente já tem fungos que vivem na nossa pele normalmente, mas que não estão causando nada. Só que nessa época, a gente forma um ambiente que eles adoram, que é um ambiente quente e úmido. Então, eles proliferam e aí acabam aparecendo as micoses. A gente pode tomar banho com aqueles sabonetes antibactericidas ou não é recomendado? Não é recomendado para o dia a dia, porque tudo está em equilíbrio na nossa pele. A gente tem os fungos, a gente tem as bactérias e eles estão vivendo numa harmonia, que nem na natureza, né? Se a gente vai lá e a gente tira um deles, o outro prolifera. Então não é uma coisa boa. A gente usa para coisas muito específicas, para tratamentos específicos, mas para dia a dia não. Entendi. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, doutora, sobre os riscos daquelas receitas caseiras, né? Aqueles cremes, óleos de bronzeamento, tem gente que faz aqueles preparados, depois unta o corpo e vai para o sol. Qual que é o risco de fazer uma receita caseira? Primeiro que tem o risco de te dar uma alergia, dependendo da mistura de produtos, né? Tem produtos que não são específicos para a pele. Por exemplo, há um tempo atrás, as pessoas, eu acredito que hoje elas não devam fazer mais isso, eu espero, que eles juntavam óleo de cozinha mesmo com Coca-Cola. Né? Era muito comum isso. A gente ouve, até as avós contando que faziam isso para ficar bronzeadas. Só que o óleo de cozinha e a Coca-Cola não são coisas feitas para passar na nossa pele. Então, elas podem dar alergia, além das queimaduras, pode formar queimaduras graves, porque elas vão acabar ficando potencializadas pelo sol. Então, bolhas, cicatrizes, não use essas fórmulas caseiras. Hoje em dia, mais importante do que ficar bronzeada é ter um bronzeamento saudável, que a gente pode conseguir até com medicações prescritas, que a gente começa a tomar antes de se expor ao sol e usar o protetor solar de forma adequada. Aliás, podem até surgir câncer de pele, né? Que é algo temerível, né, por todos, não é isso? O câncer de pele é o maior vilão causado pelo sol, porque o sol ele causa todo o envelhecimento, então as rugas, as manchas, que são questões mais estéticas, que incomodam, mas são estéticos, não é um problema de saúde. Mas o câncer de pele não, o câncer de pele é uma doença grave e que mata. As pessoas não acreditam nisso, elas falam assim, é só um câncerzinho, vai lá, tira e tá tudo bem. Não, existem tipos muito, muito graves e agressivos que causam a morte. Bom, quais seriam as dicas que a gente pode dar para as pessoas que estão nos acompanhando para que elas possam curtir melhor, então, o verão sem ter esse tipo de preocupação? Primeira coisa, atenção aos horários do sol. Isso dizem em todos os lugares, é jornal, é na TV, tem nos termômetros em algumas cidades, dizendo até a radiação, como é que tá. Então, evite os horários piores da maior radiação, né? Até as 9 ou 10 horas da manhã e depois das 4 da tarde, que são os períodos liberados. Então, aproveite esses horários, né? Muito protetor solar, reaplique o protetor solar. Atenção, não fique muito exposto. Usar boné, chapéu, óculos de sol, a gente esquece, mas o olho também sofre, né? Por causa da exposição e da radiação. Então, usar óculos de sol, beber bastante líquido, se hidratar bastante para curtir o verão de maneira legal. Isso é muito importante, né? A gente tem que estar antenados com isso, não é? É verdade. Queria agradecer muito
a dermatologista Cíntia Guedes Mendonça pela sua presença nessa noite no Tribuna. Obrigado, viu? Obrigada. E obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Continue aqui na Rede Vida, a melhor programação para você. Quero lembrar que amanhã nós temos um novo encontro aqui no nosso Tribuna Independente. Se cuida. Beijo, tchau.